sou Larissa Rezende, sejam muito bem-vindos ao Dimensão Cultural, o lugar no universo onde filmes, séries, livros e games se encontram. E hoje vamos continuar acompanhando a vida política dos Sete Reinos com House of the Dragon. O quinto episódio da série encerrou a primeira parte dessa temporada. A partir do próximo episódio, nós teremos uma mudança aí de elenco, né? Porque teremos uma passagem de ano muito maior. E não poderia ter encerrado essa parte de uma forma melhor. Sério, foi incrível, né? A gente já começa o episódio sendo apresentado a uma nova personagem, que é a Rhea Royce, a esposa do Daemon Targaryen. E a gente vê que ela é um personagem extremamente forte, né? Quer dizer, ela mal chegou e a gente já considerou pacas. Ela é uma personagem super forte, durona, habilidosa, com uma personalidade incrível. Ela bate de frente com o Daemon. É muito legal ver que nenhum dos dois se gostam, né? Que não é algo só em relação a ele não gostar dela, ela também não o suporta. O único problema é que ela chegou para durar tão pouco, né? E o próprio Daemon se responsabiliza por isso. E aí sim, após essa cena, nós vemos como está o andamento para o casamento da Rhaenyra, né? Na verdade, todo episódio gira em torno do casamento dela com o Leonor Velaryon, a começar que ela se encontra em viagem com o pai justamente para se encontrarem com a família Velaryon para fazer essa proposta. E assim, o Viserys tá que não se aguenta em pé, né? Ele tá super fraco, caindo aos pedaços. É uma viagem super cansativa para ele. O próprio ator já falou que o que ele tem é um tipo de lepra, mas assim, quando ele chega em frente à família Velaryon, ele tenta se manter o mais forte possível, porque ele quer fazer essa proposta o mais rápido possível, porque ele quer tentar se livrar de um possível problema com a Rhaenyra em relação ao que aconteceu no episódio passado, né? Só que nessa proposta vai rolar uma certa tensão, assim, porque o Corlys Velaryon, ele vai concordar com o casamento desde que os herdeiros do casal tenham o nome do pai. E aí o Viserys fica meio bolado, porque ele entendeu o recado. Ele que tá assim meio que, então só porque a minha filha é a minha herdeira, é a mulher, a dinastia Targaryen vai terminar nela, né? Tipo, dando a entender que o herdeiro deles vai ser um Velaryon e assim vai começar uma nova dinastia. Aí ele falou que não, topa, claro, os filhos vão ter o nome do pai, vão ter o nome Velaryon, mas a partir do momento em que o primeiro filho, seja homem ou mulher, herdar o trono de ferro, ele vai voltar a ser chamado como Targaryen, né, para manter a dinastia firme e forte. E aí o Corlys aceita, mas é um momento de tensão assim que parecia mais uma ameaça, uma declaração de guerra do que uma proposta de casamento, né? Porque obviamente, cara, todo mundo quer aquele trono de ferro. Toda a família almeja estar ali. Mas após isso, né, eles vão concordar e é muito legal ver também que enquanto isso a Rhaenyra e o Leonor estão, de fato, caminhando na praia e conversando, e como eles são primos, eles cresceram juntos, eles têm uma relação extremamente amigável, né? E os dois sabem que estão fazendo esse casamento por uma questão de obrigação, né? Pelos cargos, pela posição que eles ocupam na família, e eles combinam de ser um casamento de fachada, que por trás desse casamento os dois vão em busca do que eles próprios querem, eles próprios desejam. E é uma conversa muito legal, porque a Rhaenyra usa a metáfora de qual sabor, né, de comida você prefere, se é pato ou ganso. E aí é uma conversa assim que os dois têm bem à vontade. Ficou bem legal nesse sentido, né? E aí na volta da viagem e tal, a gente vê o Sir Criston Cole completamente apaixonado, pedindo para Rhaenyra abandonar a sua herança Targaryen e morar com ele, viver como camponesa em Essos, né, numa das cidades livres, tipo. E ele fica muito chateado que ela não aceita. Cara, ela é a herdeira do trono, ela tem dragões, ela foi uma conquista incrível para ela, o fato de que o pai a nomeou herdeira, mesmo que a hereditariedade, enfim, a herança de Westeros seja masculina. Então, assim, ela não ia largar tudo, né? Quer dizer, o Sir Criston também foi extremamente ingênuo em relação a própria relação que os dois tinham, né? Foi, assim, muito
estranho do nada essa declaração completamente intensa da parte dele, né? Ele ficou iludido, coitado. Só que enquanto essa viagem está rolando, a Alicent está em Kingsland se despedindo do pai, porque o Otto Hightower foi lindamente demitido do cargo de mão do rei no episódio passado. Só que o Otto, também furioso, ele dá um último recado para a filha e ele deixa uma pulga atrás da orelha da Alicent, né? Dizendo que a Rhaenyra, para de fato mostrar que tem direito ao trono, legitimar o seu direito, ela precisaria matar os meio-irmãos, que são os filhos da Alicent, né? Aí a Alicent já fica, né, meio assim. E para completar a situação, temos um novo mindinho na área, né? A Alicent se encontra com Larys Strong, que é o filho da atual mão do rei, e ele vai ser o mestre dos sussurros no Conselho do Rei. Apesar dele fazer, né, o papel do Varys nesse ponto, ele tem uma postura muito do mindinho, de criar uma intriga, né? E vai justamente falar para Alicent que ele viu o mestre do palácio, na noite em que a Rhaenyra saiu do palácio, levar para ela, né, no dia seguinte, na verdade, levar para ela um chá. Né? O próprio mestre levou um determinado chá, não mandou nenhum dos empregados levarem, e isso vai fazer com que a Alicent tenha certeza que a Rhaenyra mentiu para ela. E é uma outra coisa assim que não dá para entender, que a Alicent, ela tá muito bolada. Tudo bem, poxa, não foi uma mentira legal, elas eram extremamente próximas, mas não tem por que ela ficar com tanta raiva assim, a ponto de realmente ter uma declaração de guerra prestes a surgir. Cara, na boa, ela tava com ciúmes, né? Que ela teve, de novo, ela tem que se contentar com o rei, enquanto a Rhaenyra é livre para escolher o homem que quiser, né? Porque não é possível, é muita raiva aí, muitas vezes meio desnecessária. E justamente com toda essa desconfiança, quando o rei e a princesa chegam novamente em Kingsland, o Viserys ainda mal se aguentando em pé, a Alicent vai falar diretamente com Sir Criston Cole, que é o guarda pessoal da Rhaenyra. E aí ela tá falando com ele, dando a entender que tem boatos de que a Rhaenyra estava junto com Daemon. Mas o Sir Criston Cole, ele nem espera ela terminar de falar, e se sentindo extremamente culpado, né, porque ele é um cavaleiro da guarda real, ele jurou castidade, fidelidade, proteção, e ele não cumpriu isso, né? Ele desonrou seu manto branco por conta de toda essa questão desse nervosismo. O Criston Cole, ele fala de cara pra Alicent que não foi com Daemon, que a princesa passou a noite com ele. Cara, não dá pra ter personagem honrado em Westeros. Personagem honrado não vive nos Sete Reinos. Eles não têm chance, cara, porque eles falam logo de cara a besteira que eles fizeram. Né? E, consequentemente, ele entregou a Rhaenyra, assim, né? Colaborou para essa declaração de guerra da Alicent de graça. Tanto que futuramente ele vai, com certeza, né? Ele vai ficar no lado da Alicent. A Alicent ganhou aí a lealdade dele, né? Poupou a vida do Criston, porque o Criston ainda falou que assim, se você for me castigar, então me dê uma morte digna, né? Em vez de me torturar, enfim. Mas ela não falou absolutamente nada, só que ficou extremamente chocada, e dali já nasceu uma raiva incrível em relação a Rhaenyra. E aí chegou o dia do casamento da Rhaenyra com Leonor, e aí que a coisa fica boa, né? Sério, casamento em Westeros são os melhores. Na boa, a gente sabe que quando tem um casamento acontecendo é um momento único. E a gente já vê, né, que o Viserys já fala que vão ser assim uns 7 dias de festa, e os Velaryon já chegam extremamente imponentes em Kingsland com os seus navios e montados em seus dragões, e é uma cena assim linda, né? Pô, quem se arrepia quando aparecem os dragões na série, cara? Eu me arrepio demais. É incrível a quantidade de dragões que está aparecendo em comparação ao que aparecia em Game of Thrones, né? Tudo bem, em Game of Thrones eram só 3 dragões, mas eles davam uma economizada aí, né? Às vezes eles deixavam os dragões de lado um pouquinho, e aqui em House of the Dragon tá aparecendo demais, então isso é perfeito, né? E aí os Velaryon chegam, tem aquela pompa toda, comemoração, as pessoas alegres, os nobres alegres, né? Várias famílias indo cumprimentar o rei
e a princesa, incluindo o Lannister, que foi recusado por ela, né? A Rhaenyra já revira o olho pra ele, é muito legal. E aí o Daemon também chega. E aí fica aquela tensão, mas como ele é da família, né? O Viserys manda pegar uma cadeira para ele sentar na mesa da realeza. Só que quem realmente chama a atenção no casamento é a própria rainha. A Alicent chega já atrasada, né, justamente para causar toda uma reação de espanto, mas além disso, ela chega de verde, né? O verde é a cor da sua família. Na verdade, todos já fazem uma referência, né? Os próprios nobres já fazem essa referência, dizendo que o farol de Hightower, quando chama os seus vassalos para a guerra, ele brilha em verde, né? Então todo mundo já entendeu que a Alicent vestida de verde é uma declaração de guerra, é dizer que a sua família se mantém firme e forte, apesar do Otto ter deixado Kingsland. Ela tá ali e ela vai ter uma presença muito grande na política. Então todo mundo já fica espantado com isso. E ela realmente roubou a cena, foi uma cena muito bem bolada ali. Não só a cena no geral, mas toda a construção da personalidade da Alicent. É a partir desse momento em que ela realmente vira inimiga da Rhaenyra, né? Então a gente teve essa transformação no emocional dela muito bem desenvolvido nessa primeira parte da série. E a festa continua rolando, todo mundo feliz, dançando, mas a coisa vai ficar cada vez mais sinistra. Primeiro porque o amante do Leonor Velaryon vai finalmente descobrir que o amante da Rhaenyra é justamente o seu cavaleiro, né? Ou seja, o Sir Criston Cole. E ele vai falar diretamente com o Criston, né? Passando uma mensagem para que ele entendesse o recado, dizendo que são duas pessoas que ambos se importam e que eles deveriam, né, que ambos deveriam agora vigiar, tomar conta e guardar os segredos. Mas assim, cara, para que ele foi falar também com o Criston? Deixasse quieto, sabe do segredo? Então fica quietinho, guarda para usar numa oportunidade, para usar quando necessário. Não é para você ir falando assim à toa, principalmente no momento de festa, em que você não tem que transparecer esses segredos mais obscuros, né? Mas é aquilo, novamente, tem uma galera, tem alguns personagens honrados, meio burros também, que eles não têm chances em Westeros. Eles são extremamente ingênuos para sobreviver nos Sete Reinos. Só que além disso, nós teremos uma cena bem tensa na qual o Daemon vai dançar com a Rhaenyra. E aquilo, a tensão entre os personagens é tão grande, é tão intensa, que quando eles se unem, eles precisam falar em valeriano um com o outro. Além do fato também, né, das outras pessoas não entenderem. E aí, o Daemon, ele chega tão perto, ele segura com tanta intensidade a Rhaenyra e o Viserys olhando. E a gente pensa, meu Deus, vai rolar um beijo ali, ele vai beijar a noiva no meio do casamento dela com outro homem, né? Aí que vai ser uma declaração de guerra ferrenha. Só que antes da gente ver isso, né, da gente entender se isso realmente aconteceu ou não, rola uma confusão do nada, que ninguém entende o que está acontecendo, como começou, como é que vai terminar, enfim. E aí, quando a gente vê, é justamente o Sir Criston Cole metendo a porrada no amante do Leonor. Mas assim, ele esfola a cara do homem. Ele detona muito, é extremamente violento, é sangue pra tudo quanto é lado. E aí, quando, né, toda essa confusão termina, todo mundo extremamente chocado, o Sir Criston Cole sai, ele tá prestes a se matar, tirar a própria vida, quando a Alicent aparece, né? Ou seja, é ela ali em busca de um aliado. E depois de todo esse clima tenso e sombrio, não rola fazer uma semana de casamento, né? O Viserys decide casar a Rhaenyra e o Leonor logo para acalmar os ânimos, para abafar qualquer tipo de fofoca que poderia surgir dessa festa. Então os dois se casam, mas num clima extremamente triste, né? Extremamente sombrio, né? Foi terrível o casamento deles de uma forma geral, mas ao mesmo tempo foi ótimo, porque casamento em Westeros é assim, então o público fica feliz e é perfeito. Esse episódio, ele teve um desenvolvimento muito legal, porque como ele fecha o primeiro ciclo da série, ele abre as portas para o que tá para vir, né? Ou seja, ele já anuncia a Dança dos Dragões, né? A gente viu toda a construção da Alicent. Agora ela vem como uma inimiga declarada da Rhaenyra. Além disso,
o casal Rhaenyra e Leonor estão formados, né? A partir desse momento vão surgir outras intrigas em relação ao casal e já tá tudo automaticamente armado para Rhaenyra herdar o trono, né? O Viserys encerrou o problema da filha, de qualquer boato que poderia surgir sobre ela. O Daemon não tem mais chance com ela porque ela já tá casada, né? Pelo menos a ideia geral era essa ao casar Rhaenyra. E além disso, foi um episódio que começou com violência e terminou com violência do jeito que o fã de Game of Thrones gosta. E vocês, o que acharam desse episódio? Curtiram? E o que esperam para a segunda parte da série? Afinal de contas, agora nós teremos uma passagem de tempo bem maior. Então deixa a opinião de vocês aqui nos comentários. Não se esqueça de curtir esse vídeo e de se inscrever no canal para continuar acompanhando as nossas aventuras. Nos vemos na próxima!